E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast de Marco Mercado Fotografia. Dessa vez com o nosso convidado Lucas Barreto de Sá. Bem-vindo, Lucas. Obrigado. Você é produtor executivo em tecnologia para museus e exposições. E a gente vai falar hoje sobre arte e tecnologia e qual é o futuro dessas exposições aqui no Brasil. Vou falar um pouco de você, da tua biografia, que a gente tentou resumir um pouco. Bom, você é um profissional com uma trajetória impressionante e diversificada no campo da gestão de cultura e museologia. Lucas é formado em secretariado executivo pela Universidade Federal de Bahia e possui vasta experiência em diversas áreas, incluindo consultoria, montagem de museus, tecnologia aplicada a espaços museológicos e sua expertise abrange a gestão de manutenção de espaços culturais, com um foco especial em tecnologias para museus localizados em patrimônios tombados e na manutenção de exposições. Com um sólido conhecimento em aplicativos e ferramentas voltadas para projetos expográficos, Lucas também se destaca pela sua habilidade em integrar a tecnologia com a área expositiva. Sua carreira inclui a atuação como secretariado executivo e produtor cultural do Festival Internacional de Artes Cênicas de Bahia entre 2011 e 2014, demonstrando sua capacidade de liderança e organização em eventos de grande porte. Entre as exposições que você trabalhou, esteve a implementação do espaço PRE Verguer da Fotografia Baiana no 2016, implementação do espaço Caribe de Artes também no 2016, consultoria e implementação do Museu de Fundação Garcia Dávila e Memorial do Exército Brasileiro na 6ª Região do Comando de Salvador, Bahia. Também você trabalhou para a exposição de Frida Kahlo, Biografia Imersa, Van Gogh, Live 8K e agora o Stranger Things, The Exatamente. Experience. Bem-vindo, Lucas. Bom, o que é que Obrigado. faltou para falar, gente? Faltou. Eu fiz um outro museu antes de vir pra cá, né? Foi o Sim. Vanderlei de Pinho, que era um patrimônio tombado lá, né? Pelo IPAC, que é um órgão de manutenção do patrimônio artístico cultural da Bahia, lá no Recôncavo Baiano, né? Esse aí não deu pra colocar no currículo porque eu já vim correndo pra cá. Mas teve esse também. Mas é isso, eu venho trabalhando, né? Eu já tenho um tempo com essa questão de espaços expositivos. Em 2016, quando eu saio dessa jornada de arte cênica, de teatro, dança, e aí um trabalho que eu fui bem compromissado, mas sem a perspectiva de me transformar hoje numa pessoa que monta esses espaços, né? Já ser uma coisa mais grandiosa. Então eu vou montar lá o Espaço PRVG da fotografia baiana e a partir daí eu deslanchei com outros trabalhos. PRVG o Caribé porque foi um projeto da prefeitura, né? E aí os dois eram espaços juntos e depois de montar eu acabei virando o supervisor e técnico desses dois espaços culturais, né? Que além deles tinham outros que eu acabei tomando conta. A Casa Jorge Amado, né, do escritor, dava um suporte lá na Cidade da Música, no Carnaval, porque era a mesma empresa que tomava conta, né, desses aparatos tecnológicos. E a partir daí fui me especializando, fui entendendo, estudando, né? Porque a tecnologia veio avançando de uma É, forma muito é acelerada. algo que você não pode parar de estudar, né? E se É, de, atualizar. de 2016 para cá, muita coisa aconteceu, muitas ferramentas, muitos programadores surgiram, muitas programações, muitas perspectivas para aumentar, né, essa capacidade técnica e esses espaços começaram a virar mais espaços itinerantes, né? Que é agora, como foi o caso da Frida Kahlo, que teve a montagem em Salvador. Eu tinha saído do espaço PRVG, depois fui para a Frida. E da Frida, o pessoal me convidou para vir morar aqui em São Paulo para montar a Frida aqui. Depois eu fui para Rio, depois montamos Van Gogh e agora Stranger Things. Lucas, como você. Me conta um pouco sobre essa formação tua, como começou a carreira na área de museologia e gestão cultural. Então, como eu falei anteriormente, né? Eu fui fazer um trabalho é, de suporte para o espaço PRVG da fotografia Sim. baiana com uma arquiteta lá de Salvador que é bastante conhecida, a Rose Lima, a convite de um amigo, né, que é o advogado da Fundação PRVG, junto com o curador da fundação, né? E aí eles pediram para eu dar um suporte tecnológico lá. Como eu tinha um desenvolvimento, uma desenvoltura com informática, e eles precisavam montar toda a parte técnica, né? Tinha computadores, projeções,
aplicativos interativos. Então, precisava de alguém que recebesse essas tecnologias, né? Então, como essa parte de equipamentos, eu fui montando essas máquinas, né, a partir de um fornecedor e recebendo os aplicativos dos criadores, né, E aprendendo deles. e aprendendo deles, porque assim que terminou a montagem, alguém tem que tomar conta, né? Claro. Esse é um grande problema ainda, né, que eu venho observando ao longo desse tempo que eu venho montando a exposição, porque às vezes a gente monta o equipamento e quando a gente vai entregar, a quem a gente entrega? Tem que ainda capacitar o pessoal, Você né? tem que capacitar, tem que ver se a pessoa tá realmente interessada, né? Se depois que você monta, se essa vai ser mantido, porque também é uma ferramenta, um equipamento caro, né? Tanto de montar quanto de manter. E assim, você monta um equipamento absurdo de tecnologia, que ainda é muito caro, né? E sempre será caro, não é porque esses equipamentos vão se transformando o tempo inteiro. Hoje, projetor, que era de lâmpada, hoje é de laser. Então, assim, ele triplica o valor. Então, manter isso é muito caro ainda. Então, a pessoa tem que estar bastante comprometida, né, para tocar esses espaços culturais. Então, assim, eu aprendi a, a lidar com essas novas tecnologias nessa área de montagem, porque a minha parte era técnica, né? Era só a parte de informatizar, né? De trazer os computadores, só a parte física, né? Projetor, computador, né? Telas, tudo isso era muito fácil, mas depois vieram essas ferramentas que são os aplicativos, né? Então, assim, envolvia programação, várias coisinhas que você não tem um domínio, mas num sufoco ali eu ia entendendo, ia vendo como é que funcionava, fui estudando também bastante. E aí sim eu falei assim, não, isso aqui eu acho que é para mim de verdade, eu vou começar a me infiltrar mais nessa área para poder, porque o mercado também ainda, apesar de já ter muita gente aplicando, o mercado ainda carecia de mão de obra, em especial na minha cidade, né? Na cidade que eu estava morando, que é Salvador. Aqui em São Paulo deve ser um desafio. Você mora aqui faz um ano e meio. Um ano e meio, é. Você viu alguma diferença entre o que você fazia lá na Bahia e aqui em São Paulo? Foi desafiador para Não, você? então, lá em Salvador, então assim, eu sempre fui vanguardista nessa coisa da tecnologia, né? Então, quando eu entrei nisso, eu entrei vendo quais eram os desdobramentos daquilo que eu estava fazendo, né? Então, ao montar o PRVG, eu fui entender, e assim, eu também trabalhei com uma galera muito boa. Tive essa sorte, né? Se Sim. é que eu posso chamar de sorte. Eu trabalhei com muita gente da área de audiovisual, né? VJs, por exemplo, tem VJ aqui famoso de São Paulo, VJ Espeto, né? VJ Gabiru, que é de lá da minha cidade, que é lá de Salvador. Foi minha cidade porque me acolheu, né? Já fiquei 12 anos lá. Então, essas pessoas foram trazendo essas suas mãos de obra, né? E a partir daí eu fui entendendo. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, na verdade, o contrário. Quando a Frida chegou em Salvador, foi pós-pandemia, né? Que estava muito baixo, aquela coisa Sim. O pessoal ainda com medo de poder Não, e sair. assim, eu trabalhava numa ferramenta que é do município, que é licitado, né? Só que as empresas voltaram bem em baixa, né? Com essa questão financeira. Então, as negociações de salário, essas coisas, acabou não ficando bom para mim. E eu também já estava bastante tempo na área e reduzir um salário a um valor muito baixo. A empresa também não se sentiu muito confortável em dizer assim, poxa, eu vou te dar esse salário, de salário que eu vou pagar para um técnico básico. Eu acho que é melhor você ir para outra. Foi até meio que um desligamento, mas um desligamento respeitoso. Eu entendi muito o lado Sim. deles também. E tenho uma relação muito boa com esses meus antigos empregadores, né? E a partir daí, quando eu fiquei assim sem nada, um amigo meu me ligou e falou assim: você não quer vir montar? Eu falei, claro que eu quero, tô sem trabalhar. Já era menos de uma semana, né, que eu tinha saído. É que sorte foi pouco. Não, eu acho que foram 2 dias que eu falei com ele. Eu falei assim: Ricardo Cavalcante, é o nome dele. Ele trabalha montando cenografia, a empresa dele é de cenografia. Só que como eu montei espetáculo teatral, né, raio técnico, essas coisas, então eu já tinha uma noção ali do que é uma parede, o que suspender, como é que funciona um evento. Eu já tinha essa noção porque teatro é a escola da vida, Claro. né? Quem trabalhou com teatro, assim, pulsante mesmo, né, aprende muita coisa. A produção na área do teatro, cara, se você não se tornar um profissional bom, é porque você realmente não quer, porque o espetáculo começa daqui a 5 minutos. E tudo pode acontecer, né? Nervos. Tudo pode É acontecer. A verdade. gente recebeu espetáculos da Colômbia, do Chile, da Bolívia, Que da legal. Alemanha. Era um festival internacional grande. A gente recebia 17, 18 espetáculos estrangeiros, né?
E aí, assim, 5 minutos vai acontecer e acontece alguma coisa e você precisa arrumar 7, 8, né? Que é o A termo. parte técnica, né? É. Pode acontecer qualquer Não, parece coisa que e o pessoal não pode aguentar, que seja solucionado quebrou na algum hora mesmo. equipamento na hora que nunca quebrou. E aí tem que correr atrás, né? Queimou uma lâmpada, um refletor apagou. E na hora você tem que dar um jeito, né? Sim. Então, aí, sim, o Ricardo me chamou, eu fui lá ver o que é que eles estavam sendo montados, né? Entender o tamanho da coisa. Pensei que fosse algo simples, uma exposição que ia ficar lá 3 meses, uma coisa rápida. Quando eu vi o tamanho do projeto, eu falei, epa, esse projeto aqui tá assim, era início pós-pandemia e quando eu estava na Europa, estava lá aquele hype de exposição imersiva, né? Sim. Então essa exposição Que chegou com imersiva bastante força, não, né? veio para cá com bastante força e a Blast, que é essa empresa que eu trabalho, né? Ela já veio com tudo assim, veio com tudo. Aí foi Frida, foi Van Gogh, tinha 3 Van Goghs montados, só Van Gogh imersivo, né? Não é essa exposição de Dos quadros e quadros, sim. acabou, não. Era coisa assim grande, exposições Eu milionárias, não né? consegui ir lá quando eu venho para aqui para São Paulo, mas me falaram que foi muito lindo, que foi uma experiência espetacular. Foi muito legal. E foi muito legal trabalhar e também vivenciar, né, o cotidiano. E a recepção dela no povo brasileiro, aqui na cultura É, brasileira, foi é, boa, né? foi boa, foi boa. Não, assim, essas exposições elas dão retorno, né? O investimento é alto e assim também a aposta é alta, mas sabendo também desse retorno. Então, o primeiro Van Gogh aqui em São Paulo foi assim um negócio fenomenal, de ter 9.000 pessoas num dia Uau! dentro da exposição. E a Frida lá, quando eu fui ver o tamanho da coisa, eu fui entender, né, que eu peguei o projeto e falei assim, meu Deus do céu, eu acho que essa é a minha chance de dar um passo. É uma abertura É, e completamente a outras áreas, e a né? outros Porque, mercados e a outros novos trabalhos, porque né? assim, tem um mercado de São Paulo e tem o mercado da Bahia, né? E São Paulo é a locomotiva, né, como chama. Então, assim, tudo que monta em São Paulo, tudo que monta em Salvador, em São Paulo monta com o triplo de recurso, o quádruplo, o quíntuplo, né? Então, assim, quando foi montar esse projeto lá, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que entregar tudo aqui do que eu sei, da parte técnica, da parte cenográfica. E aí veio todo um aparato tecnológico, né? Que não era nenhuma novidade para mim, né? Modéstia à parte. Eu já tinha trabalhado com audiovisual, com a parte de projeção mapeada, né? O PRVG tem projeção mapeada na fachada do prédio. O Caribé também já tinha. Então, assim, quando chegou, eu falei assim, gente, isso aqui é Coisa fácil. coisa fácil, né? E aí, assim, vieram os aplicativos também de lá, da Espanha, porque os espanhóis que criaram, né? Esse conteúdo da Frida. E eles mandaram esse conteúdo, aí a Projeções, que é uma empresa enorme aqui de São Paulo, que aluga projetores, painel de LED, eles foram para lá com os técnicos montando toda aquela estrutura, mas tinha uma parte de aplicativos, né, com inteligência artificial, essas coisas que eu já vinha na minha coisa. Eles me pediram suporte, eu dei um suporte para eles. Ao mesmo tempo eu estava montando a parte de cenografia com esse amigo Ricardo. Só que aí, cada vez mais, a tecnologia vem me puxando, porque era uma coisa minha. Então, assim, montei a parte de tecnologia junto com eles, montei a parte de cenografia, e aí tomei conta por 3 meses, né? 4 meses, se eu não me engano. E a partir daí, fiquei naquela expectativa, né? E aí, será que vai para onde agora? Será que vão me querer, não vão me querer? E aí, pronto, o pessoal daqui me chamou. Que legal. E aí, no final do ano, eu falei assim, gente, foi minha esposa, né? Eu tenho uma esposa, uma filha. Eu acho que Toda era. mudança de vida, né? Não, foi assim, dezembro acabou tudo, de novembro, setembro montou, outubro, novembro, dezembro começava a desmontagem e em janeiro começava a montar e eu falei, vamos embora para São Paulo. Tipo, eu fiz da minha cidade, de Esplanada para Salvador. Eu falei, vou embora para Salvador, vou morar de favor lá. Saí, fui morar de favor em Salvador, né? Foi assim a minha trajetória, saí do meu interior, eu trabalhava na prefeitura, saí da prefeitura e aí vim morar em Salvador numa aventura assim meio insana, mas assim deu certo, né? Entrei na universidade, entrei no curso técnico, acabei não terminando o técnico, fazendo só umas aulas práticas, mas consegui adquirir um conteúdo de prática na parte de eletrotécnica, né? E isso foi muito bom porque eu monto equipamentos, né? Então eu preciso Claro. saber de energia, preciso saber. E aí então assim comecei a somar essas coisinhas. E aí joguei toda minha mudança dentro de um caminhão e vim pra cá, faltando 10 dias para acabar o ano. Uau. Muito louco, né? O pessoal fala assim, você é doido, se esse povo te manda embora. E eu falei assim, gente, eu tenho que ser
uma Corajoso, máquina né? de... Não, eu tenho que ser uma máquina de trabalho Sim. nessa cidade, porque aqui Aqui a competência é dura, né? aqui a competência dura e o pessoal normalmente segura muito quem se dedica muito, né? Porque assim, hoje você consegue em São Paulo muita coisa acontece. Eu vejo que o paulista, né, ele não se dedica muito numa coisa porque ele tem um monte de coisa para fazer. Então ele quer fazer aqui, ele quer fazer ali, ele quer. Eu não, eu gosto de ser fixo do lugar. Então eu falei assim, eu preciso me dedicar nessa empresa. E essa empresa precisa me abraçar. E abraçou. Lucas, como você considera que a tecnologia está impactando a forma como as exposições são concebidas, montadas atualmente? Já meio que a gente falou da parte Assim, imersiva. E como que você está vendo essa fusão da tecnologia com a cultura agora? então, para a cultura, essa tecnologia foi uma coisa que veio trazer como é que eu posso falar? Uma gama de possibilidades, né? Por exemplo, o PRVG, eu dou um exemplo sempre do PRVG. O PRVG veio morar no Brasil, depois se apaixonou pela Bahia, e aí tirou centenas de milhares de fotos, e esse arquivo ficou guardado. Como é que você exibe? Eu não sei, assim, posso estar equivocado, mas eu acho que ele deixou de negativos de fotografia digital ou Não. analógica, eu acho que ele deixou umas 50 mil. Uau! Então, assim, é muita fotografia do Pierre Verger. Então, ele fotografou Bahia, ele foi para a África, né, para várias cidades, vários países da África. Fez fotografias de religiões de lá, Uau! de religiões no afro aqui na Bahia. E tudo isso ficou ali guardadinho, documentado, né? Então, como é que você exibe 400 fotos do Pierre Verger? Você tem que criar uma história de tudo isso para poder dar sentido a todo esse trabalho, né? E aí, fora que para você exibir uma exposição com muita riqueza, claro, você pode ter uma exposição de quadros que tem o seu valor, né? Mas você também precisa dar um volume a essa coisa. Claro. Então, assim, você não, hoje com um projetor e um computador, você coloca milhares de fotografias. Claro, fica uma coisa meio cansativa, então você diversifica. Você bota um aplicativo, você bota uma TV, você bota um projetor, você faz uma projeção mapeada que tem todo aquele brilho, né, de trabalho de fachada de prédio com fotografia, que foi feito no PRVG, com a curadoria. E aí você vai e consegue alcançar uma quantidade de conteúdo dentro de uma exposição que às vezes tem 400, 500 metros, 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, que é uma área pequena, mas que você pode botar, por exemplo, o espaço PRVG. Eu não me lembro aqui ao certo, mas eu acho que deve ter mais ou menos uns 300, 400 metros quadrados. E tem 2.000 fotografias. Com um aplicativo interativo, um mapa de Salvador com várias fotos do Verger ao redor da cidade, fotografia dos anos 60, 70, 80, um de fotografia histórica, que conta a história da cidade, uma outra perspectiva, né, um olhar fotográfico. E você consegue mostrar a cidade naquela época para as pessoas hoje que chegam da Alemanha, que chega dos Estados Unidos, que vão fazer uma visita na cidade, que é uma cidade turística, né? De São Paulo, do Rio. Então a pessoa chega lá e já vê uma foto dos anos 70. Não é só aquela coisa de internet. Você sente o espaço, porque é um forte lá, que é um espaço cultural, que é um forte militar do século XVII, entendeu? E aí você consegue misturar essa riqueza do Já a detalhe arquitetura de dá um arquitetura plus, né? e com esse aparato tecnológico mostrando a quantidade de conteúdo que o PRVG tinha. E não é tudo, né? Não é nem um 2% do que o PRVG. Então, assim, nesse sentido, a tecnologia ela traz toda essa facilidade, né? Você criar aparatos de exibição que você pode abarcar e contemplar assim, um monte de artistas, porque lá é o Espaço PRVG, mas é Espaço PRVG da fotografia baiana. Então tem o PRVG como anfitrião, mais 100 fotógrafos baianos. Então você tem Walter Fraga, tem como é o nome? Adenor Gondim. São fotógrafos que são nomes na cidade, né? E dentre outros fotógrafos que tem lá, fotógrafos modernos, fotógrafos mais antigos, e aí mistura de olhares, né? O fotógrafo fotografa mais a área periférica, o outro que fotografa mais paisagem. Então você consegue botar esse pessoal todo dentro de uma exposição que é relativamente pequena. Então, assim, a tecnologia veio para dar essa facilidade, né? Além que a gente pode usar a tecnologia para atingir um público mais jovem, Então, né? aí ainda tem isso, né? Porque hoje tudo é um tablet, né? Tudo é um celular, tudo é um computador. O celular, na verdade, é um computador, né? Você pode simplesmente chegar ali,
clicar, ver uma foto do VG. Então você chega ali, clica, vê as fotos do VG e tá tudo bem. Mas o espaço ele traz a ludicidade, né? Onde você vai lá se entreter, ver uma paisagem, vai ver as tecnologias, vai tocar nas coisas. Não aquela coisa que essa geração mais nova, né, ela já vê menos, é menos atraente para ela, né? Sim. Tanto é que na Frida a gente teve alguns visitantes que eles foram com aquela, o pessoal mais antigo, né? Já foi com aquela expectativa de ver obras da Frida. E quando chegou lá, É tudo. era uma coisa imersiva. Era a biografia dela, né? O nome da exposição era Frida, uma biografia imersiva. Então era a vida particular dela, com acidente, tudo que aconteceu na vida dela, e não as obras dela. Mas, assim, as pessoas mais saudosas, né, ficaram meio frustradas, porque não tinha obras dela. A gente entende, mas a proposta não era essa. No PRVG é a mesma coisa. Você vai lá, leva criança, porque as crianças... Lá no PRVG tinha óculos de realidade virtual, né, que você estava em outros lugares, por exemplo, tem a área lá Chapada Diamantina, que tem no óculos virtual você sobrevoando de helicóptero e vendo fotografias dentro Nossa. da paisagem natural, né, vendo Eu fotos já dei uma de... invejinha não ter conhecido quando Mas esteve quando você aqui. for num carnaval, você vai gostar. Lá eles Eu abrem. quero muito conhecer o Carnaval de Bahia. Então você consegue abarcar tudo isso dentro de um espaço e contempla essa galera mais nova, né? Que as crianças, adolescentes, que quer botar óculos, que quer botar um óculos virtual, quer mexer nas coisas. Tanto é que até a TV, que não é uma coisa de tocar, as pessoas já chegam. Nós humanos somos curiosos. Primeira É, coisa que a gente quer é ir lá e e tocar e sentir. poder interagir, né? Então, assim, essas tecnologias, elas trazem isso e também contempla esse público, né? E o público mais velho que acaba vendo muito mais do que ele imaginava. Às vezes já conhece o artista, vai lá para ver Coisas que 10, talvez eles não sabiam, não né? sabiam. E, assim, tem toda uma narrativa dentro desses espaços que você consegue contar de uma forma mais atraente, né? Com a Sim. tecnologia, do que aquela coisa de que era o início de tudo, né? Uma plotagem lá com um texto infinito, que a pessoa lia, era cansativo, era enfadonho, mas a pessoa estava lá lendo e depois ia embora. Hoje não, você consegue ver uma coisa mais dinâmica, é um vídeo, é uma pessoa falando, que acaba atraindo um pouco mais deixando mais interessante, né, a proposta das exposições. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao integrar a tecnologia com a exposição de arte? Então, integrar a exposição, como eu sou assim, da parte mais técnica, para mim, o entendimento da tecnologia que vem para a gente executar, né? Então, assim, existe um monte de tecnologia para a exposição. Você já foi no Museu do Amanhã, você vai ver lá que tem coisas muito sofisticadas. Você vai lá no Stranger Things agora, você vê que existe uma automação, existem os efeitos especiais, tudo isso. Então, assim, para mim o desafio sempre quando chega para mim, porque eu não sou o criador daquilo. Eu sou um gestor daquele aparato, Claro. entendeu? Eu não programo, mas eu tenho que entender a linguagem. Alguém vem para te explicar ou isso É, já vem com instruções se você que tem que aprender acá? não, então, no caso da Frida, o aplicativo ele já veio pronto. Ele vem com o manual e assim, eu que Que você entenda vira. o manual. O manual. Então, assim, às vezes é uma coisa que a gente, claro, vai ter um suporte se a gente não conseguir executar, mas um suporte remoto, não uma pessoa ali executando, Sim. né? Então, na Frida eu tive um pouco de dificuldade, porque eles vieram com uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi integrar um software de projeção mapeada com um Kinect, que é um equipamento de Xbox, que é de jogo, com projeção. Isso aí eu nunca tinha trabalhado dentro desse software específico, que é o MadMapper, né? Que eu já trabalhei com ele, mas eu não sabia que podia fazer isso. Aí você pega um vídeo, coloca dentro de uma camada. É assim, uma coisa assim, bastante interessante e foi um desafio muito grande isso aí. Então, assim, essas ferramentas quando vêm para mim, aí eu sempre venho com aquela questão, né? E aí? Vamos estudar. Então, assim, sempre tem que estar estudando, porque está mudando o tempo inteiro. Quando você, sei lá, eu uso o Photoshop. O Photoshop vai se atualizando e Vai, começando com é. novas ferramentas. É como se você Então, estivesse aprendendo. imagina todo um software É, que chegue. é. Aí esse software, eu tive que aprender ali, né, na hora, porque eu já cheguei na exposição faltando um pouco tempo para inaugurar. Então foi meio que um pernoitão, né? Eu acho que nesse dia, eu fiquei 3 dias no evento. Uau! Direto, né? Sem dormir. Para poder entender, executar e assim entregar isso, porque era meu objetivo
estar nessa nova jornada, né? Então, assim, ou entrega ou não entrega, foi pro tudo ou nada, né? Então, assim, esse é o desafio, né? Quando eu recebo essas tecnologias, como é que eu lido com elas? Porque elas chegam só. A gente importa essas exposições. A Frida Kahlo vem de fora. O Van Gogh, ele veio de fora, que foi o Beyond Van Gogh. E o último agora, né, que teve aqui na Zona Norte, que foi o Live 8K, ele já foi um conteúdo criado aqui, já foi com a voz da Fernanda Montenegro, né? Já foi uma coisa mais local. Mas a perspectiva era a mesma, né? Venham os aparatos tecnológicos e a gente tem que tomar conta. Claro, quando é só projeção, tem uma empresa lá que tem um técnico, mas tem que ter o olhar do produtor, vendo ali se a projeção está afinada e tudo mais. Teve faz pouco de Salvador Dali na FAP. Como? Teve também um do Salvador Dali na FAP. Acho que também era com Tá projeções. acontecendo. Tá Segue a acontecendo. mesma linha, né? Pega essas obras, transforma num arquivo digital e aí dá uma vida para ela dentro das exposições. Teve Capela Sistina, agora Teve, tá verdade. Capela Também. Sistina, Ah, teve. deveria ter uma de Tarsila de Amaral. Pois é, tem tem a DC Comic, né, que tá agora, que é uma nova exposição, não é nossa, que nós temos as nossas, né, que é a Frida, que é o Van Gogh, que é o Stranger Things, mas tem dezenas de outras rodando no Brasil, né, mas as que a gente executou são essas. Em tua opinião, como a realidade aumentada e a realidade virtual está mudando a experiência dos visitantes no museu e exposições? A gente fala um pouco sobre essa nova geração. É. Então, eu, minha experiência tanto de visitante, que assim, eu gosto sempre de me colocar como visitante, né, no que eu monto, para saber o que é que me oferece, né? Eu acho que assim, eu sempre achei a realidade virtual, a realidade aumentada uma coisa assim ainda muito superestimada, né? Porque ali ele cria aquele ambiente ali e você entra, depois você sai e é uma coisa que tecnicamente, se você tiver um em casa, você vai conseguir ter uma experiência parecida. Claro que o que vai mudar a diferença é o conteúdo, né? Claro. A gente fez na Frida Kahlo tinha a experiência dessa, que era você dentro do sonho da Frida, né? Ela estava andando numa cama, sentada numa cama e tudo acontece. E é assim, um conteúdo maravilhoso, né? Acho que o público tem uma boa aceitação para isso. Era um stand que era à parte, né? Era dentro da Frida, mas era um stand à parte, que era de uma empresa chamada Tecnomotion. E eles colocaram lá no intuito de vender, né, esse produto. Mas assim, eu gosto, eu não, assim, nunca fui muito, como é que eu posso dizer? Muito afim, né, de estar, porque ainda não tive uma experiência que dissesse assim, Lucas, esse negócio aqui ele é revolucionário. Eu acho que ainda deve estar caminhando, mas não sei também a que passo isso vai se dar, porque assim, a realidade virtual como jogo, como uma proposta laboral, pode ser que ela funcione. Eu acho que para exposição, porque assim, a exposição, agora estou falando como Lucas Sim. visitante, né? Sim. Não gosto muito daquela ideia de eu sentar numa coisa e ficar ali, porque assim, eu temo que isso no futuro seja você vai para uma exposição sentar numa cadeira. E já não precisa sair de casa para poder ter essa Entendeu? Então tem experiência. esses espaços, né, que são esses espaços virtuais, que você entra no site e você pode pôr um óculos também tranquilamente. E ali você vê um museu. Eu acho que essa coisa ainda não me pegou. Eu acho que assim, não me pegou e eu acho ainda que é uma coisa muito eu acho que preguiçosa, né? Então Muito assim, individualista, né? é, Porque a pessoa está é, isolada, não tem é, essa interatividade real com o material, né? imagine que você vai pro MASP dentro da sua casa. Exato. Aí você bota um óculos, faz aquela visita, vai ver as obras que tem lá, né? Tem até obra do Van Gogh lá. Mas você simplesmente não viu a obra, uma coisa física, não tomou um café ali no pátio, não viu as coisas, não entendeu a arquitetura do lugar, entendeu? Não sabe como aquilo foi montado. Eu acho que não é bem por aí essa tecnologia toda, não. Eu sou vanguardista nessa questão tecnológica, mas eu também tenho um limite para ela, tanto na minha casa quanto para mim, minha filha, né? Eu deixo ela um pouco muito mais, ela tem 4 anos, né? Deixo ela um pouco reclusa disso, porque eu acho que também a coisa pode ser over, né?
pode ser aquela coisa de... A gente já viveu uma sobreinformação, né? eu acho que é muito, né? Você também, tudo você virtualizar, né? Então, você vai lá e coloca um museu para você... Para mim, serve muito virtualizar as coisas, porque a gente faz um 3D das coisas, porque a gente vai remontar. Pra gente é interessante fazer nesse sentido. Mas para assistir, eu mesmo não gosto. Eu tive uma experiência que era meio show. Eu fui para um show de minha casa, Nossa. com óculos, aí tinha um DJ tocando e tal. Assim, Eu não me imagino. como proposta de você entender qual é a proposta, né? Eu fui lá, vi e falei assim, meu Deus do céu, não curti, não gostei não. E eu acho que também não é bem por aí não. Imagina você vai para uma balada, conhecer uma pessoa... Eu acho que tem você muita razão. Eu não me imagino, não sei, alguém me perguntou e me falou, você quer ir para Rock in Rio. Mas, tipo, você não vai conseguir, é difícil que você consiga ver a Katy Perry perto. Vai estar Entendeu? longe, parece que eu estou na minha casa assistindo É. pela TV. Não é a mesma experiência, não. Não é. Esse intercâmbio de energia, É. adrenalina, até a vuvuca, que Que é o que é bom. particularmente eu gosto, Eu né? gosto também, porque eu sou Então, eu não... em Salvador, eu morava na frente do carnaval, né? Eu falo todos os dias que eu lamento não estar nos carnavais de Salvador, porque eu adoro. Mas assim, imagina você tá vendo um trio elétrico num vídeo, sentado num óculos virtual, sabe? Eu acho que esses pensamentos, essas coisas, começam a virar uma viagem muito louca do pessoal, porque é teatro desse jeito. Porque assim, qual é a diferença se você botar um óculos Ou virtual? seja, necessário talvez para quando você não tem a possibilidade de ir. Então, aí Porque a gente a cultura precisa ser acessível para todo mundo. então, aí já entra outro desdobramento, né? Que é Exato. como uma ferramenta de acessibilidade. Sim. A pessoa é lá, tetraplégica, né? A pessoa não pode sair de casa para que não envolva muitos, pode sair, mas que... Inclusive é o valor econômico. Por aí é o ingresso para ver digitalmente um valor um pouco menor, Sim. que é você pegar a tua esposa, teu filho, gastar 3, 4, mais o Uber, Isso. mais a alimentação que a vezes dá fominha Sim. lá, entendeu? Porque E ainda isso mais, que a gente vê muito com a cultura. Não é É. tão acessível, não todo mundo pode acceder. exatamente, Então, se fosse desse caminho, acho que dá para ser algo positivo, mas de uma maneira assim que você se isole, você não se permita ter uma experiência em verdade real, para mim real, né? Sim, Porque realidade virtual. de né? fato, é uma Distante, experiência real. Eu gosto né? sempre de usar essa palavra, real, porque assim, o real é o que a gente está aqui, né? Sim. A gente não está fazendo uma entrevista eu lá da minha casa, você aqui no seu podcast, e a gente me transformando numa tela, né? Como Quase eu nunca fiz um podcast, a menos que seja para uma entrevista de alguém que não esteja aqui em São Paulo, eu não você ficaria. vai fazer uma entrevista com uma pessoa que está em Israel, por exemplo, que está lá Aí tudo bem, né? Entendeu? Então, assim, é uma outra coisa, né? Agora, e essa proposta da acessibilidade, aí você tem razão, né? E essa proposta econômica, eu acho que a gente pode resolver de outra forma, né? Que é criando também essas políticas de ingresso mais econômico. Por exemplo, na Frida, no Rio de Janeiro, a gente tinha a proposta de levar estudantes, né? Tinha os grupos de escolas que iam para lá num valor tipo R$10, R$20. Ótimo, claro. Só que isso aí engloba um monte de coisa, porque a escola tem que fomentar, existe um transporte, Permissão dos pais. entendeu? A responsabilidade. A escola já é pública, ela já é muito custosa para o professor lá dentro. Então, você pegar o professor, jogar para fora da sala de aula, tomar conta de aluno, ser um benefício para isso também. E tem todas essas questõezinhas que vão também não permitindo que esse público também chegue, às vezes, na área cultural. Que isso é uma coisa, projeto de governo. Só quem pode bancar isso é o governo. A Caixa Cultural tem isso. Caixa Cultural, você conhece a Caixa Cultural? Não. A Caixa Cultural é um espaço cultural da Caixa Econômica, que é o banco, né? Sim. Então, o que é que eles fazem? Não sei aqui em São Paulo, mas na Bahia tem isso. Tem um ônibus da Caixa Cultural, que eles vão no interior da Bahia, pegam um grupo da escola, de algum centro educacional, e leva para ver as exposições em Salvador. Então, eles chegam lá de manhã, eles assistem as propostas, às vezes é show de mágica, show de música, exposição artística mesmo, de fotografia. E aí ele pega esse público, dá lanche, faz tudo bonitinho e depois ele manda esse pessoal para casa, entendeu? Então, assim, a Caixa Cultural consegue bancar isso, que é uma ferramenta pública, né? E é a obrigação do Estado também
prover isso para o público, Claro. né? Assim, Retornar um pouco para é, do é. recibo de Então, assim, impostos e quando tudo, a né? gente ganha uma lei de incentivo, uma lei Rouanet da vida, Sim. a gente tem tem que dar essa contrapartida, que é obrigação, né? Toda empresa que ganha a lei Rouanet, ela tem que ter a contrapartida social. E a contrapartida é essa, né? É convidar, é trazer público de baixa renda, de escola pública, que quer que seja, para trazer para as exposições e fazer isso é obrigatório. Pelo menos todos os projetos que eu trabalhei, que tem lei de incentivo, fomenta isso, né? A gente tem que ter a contrapartida social, que chama, né? Então, assim, mas a Caixa Cultural, ela faz isso obrigatoriamente porque ela já é uma ferramenta pública, né? Lucas, trabalhando num projeto de renome como a exposição da Frida Kahlo, biografia imersa, quais foram as tecnologias utilizadas para criar uma experiência imersiva? Então, a gente tinha na Frida Kahlo vários tipos de tecnologia, né? Que ia de óculos de realidade aumentada, era projeções. A gente tinha um aplicativo que ele era uma inteligência artificial, né? Que você olhava para tinha um artista, né? Por trás disso, com um trabalho artístico dele, que eram umas flores, uns órgãos. E à medida que você olhava para a câmera, ele tirava uma fotografia e transformava seu rosto num chão de flores ou tem algumas coisas dentro da exposição que remetem a isso, né? Que eram órgãos, então seu rosto virava essa obra artística, né? Mas isso era feito por uma inteligência artificial, né? Que pegava seu rosto e fazia essa mistura. Tinha 3 opções lá de estampa, digamos assim. Então, assim, E tinha. você podia acceder a essa fotografia que criava a Então, inteligência depois que ela artificial? criava, ela gerava um QR Code Ah, para você pegar no e você celular. pegava no celular. Que O pessoal legal, adorava. Aí tinha o óculos de realidade virtual, que remetia a um sonho da da Frida, né? Frida. E tinha a projeção mapeada com um salão imersivo de 22 por 18, né, metros. Era um salão assim enorme, Grande. com projeções 360 graus e no chão. Então você estava dentro do salão e contava uma história cronológica da Frida, né? Desde o relacionamento dela, as passagens dela, os acidentes, a gestação, né? O perder o bebê e tal. Toda essa história dela de uma forma bem que pegava o público, né, e emocionava. A história da Frida é uma história emocionante e, sobretudo, dentro do salão você se sentia mesmo integrado e começava a ver, tinha todo um acontecimento, né, que gerava essa emoção no público. O Van Gogh é a mesma coisa, é a mesma proposta, né? A sala ainda era maior, ainda era quase o dobro da sala da Frida. Era uma baita sala, aí tinha a música do Pink Floyd, tinha a música lá do Poderoso Chefão, esqueci o nome do autor agora. Então, todas essas exposições imersivas, elas têm como base trazer uma área muito grande com projeções, com imersão e contando uma história, né, do início, né? Então, começava lá com o acidente dela e vinha evoluindo até a trajetória dela como artista e morte e tal. Você me poderia falar um pouco sobre a importância da manutenção tecnológica em espaços museológicos e como garantir que a tecnologia continue funcionando corretamente? Então, aí já é a minha área de fato, né? Por exemplo, como eu trabalhei com espaço público, né? O Espaço PRVG, o Espaço Caribé, Casa de Jorge Amado, Cidade da Música, Casa do Carnaval, esses outros 3 foram feitos por um cenógrafo lá do Rio, chamado Gringo Cardia, que é uma pessoa gabaritada da área. Esses espaços tecnológicos, que normalmente são construídos pelo setor público, né? No caso a prefeitura, governo do estado, como o Vanderlei de Pinho, tem um desafio muito grande, né? Por quê? Porque é muito burocrático, a gente conhece, sabe, o sistema público ele é burocrático no sentido de se essa televisão na sua casa quebra, você repõe, Sim. né? Mas se quebra numa prefeitura, num aparato tecnológico da prefeitura, precisa de uma licitação. Então, assim, esse é um desafio e acho que eles tentaram resolver isso criando essas parcerias público-privada, né? Que é onde eles fazem uma licitação e entrega para o setor privado e o setor privado toma conta a partir da gestão desses recursos públicos, né? Eles destinam um valor por X anos da licitação e aí precisa que isso seja tomado conta, né? Então, assim, a importância de
não só de construir, mas também de formar, né? Você constrói um espaço tecnológico desse, normalmente uma empresa grande que vai pegar toda essa história, né? A história do carnaval, história do Jorge Amado, literatura, Cidade da Música, né? Que fala a história da música, que é lá em Salvador, na Cidade Baixa, PRVG, Caribé. Você cria todo esse enredo, uma empresa grande vai lá e engloba, gasta esse recurso, monta, e aí depois você entrega, que não pode ser ao Deus dará, né? Você tem que entregar para tomar conta, e é difícil tomar conta, porque esses equipamentos são muito caros. Claro. São muito caros. Por exemplo, na Frida Kahlo, você chega que já é na área privada, né? Mas, digamos, eu vou dar um exemplo melhor. Fundação Garcia Dávila, que foi onde eu montei o espaço cultural lá, falando da história da dinastia dos Garcia Dávila, né? Um projetor que a gente colocou custou R$150 mil. A gente colocou 6. Uau! Beleza, lá foi um projeto do IFAM, junto com a fundação. E lá também tem uma área de grande visitação. E ela é tomada conta por um empresário lá, né? Mas é uma área de preservação ambiental, tudo bonitinho. E eles recebem muito público. Então, quando você recebe muito público, porque é uma área de preservação, tem um castelo, né? Que é o Castelo da Torre, que foi onde os Garcia Dávila eles se instalaram e criaram o primeiro forte, né? Lá nos primórdios da Bahia, né? Então, eles têm uma visitação expressiva, eles conseguem manter. Claro, eles têm um vínculo com prefeitura, governo, IFAM, né? O IFAM está ali presente, foi ele que financiou isso, então o poder público financia sempre, né? Porque, imagina, o orçamento deve ter sido na faixa de 2 milhões só em equipamento, né? E reforma. Deve ser muito dinheiro. E depois, para manter isso, você forma um técnico e tem que deixar esse técnico muito afinado para ele dar manutenção. Então, assim, como é que você mantém um equipamento desse sem uma expertise, né? Então, assim, eu sempre trabalhei para montar coisas que eu visse viabilidade em manutenção. Por exemplo, eu sou muito crítico quando você chega num espaço desse e propõe coisas magníficas, né? Como computadores de R$100 mil, de 50 mil, coisas muito caras. O projetor ele era necessário porque a área de projeção que pedia era uma área grande, era uma área que tinha uma cor escura, precisava de um brilho maior. Esse equipamento eles foram. Mas o que eu coloquei dentro do recheio da exposição eram coisas relativamente avançadas tecnologicamente, só que baratas na exposição. Porque o que é que acontece? Você bota lá 50 projetores numa área pública, e aí, digamos, perto da praia. Aí você queima esses projetores, claro. E depois você repõe como? Com a licitação. Porque um projetor é no mínimo R$6 mil. 2 projetores, aí vai projetor da escala dos 20, 15, 30 mil, né? Então, assim, eu sou um pouco crítico, apesar de eu trabalhar com isso, em ficar também colocando muita ferramenta tecnológica avançada em lugares públicos. Privado não, por exemplo, a gente monta exposição itinerante. A gente monta aqui, contrata um fornecedor de projetor, se quebrar um projetor, o fornecedor que repõe, né? A gente loca esses projetores e depois acaba a exposição, entrega tudo, vai embora e está tudo dentro do orçamento do responsável, né? O público não. O público é ali, tem que resolver, né? Então, assim, eu vi um desafio muito grande, em especial em Salvador Fora, que eu trabalhei por muitos anos, na gestão dessas ferramentas, né? Então, assim, se quebrar, não dá para você não ter a experiência hoje de um visitante. Então, sempre tem que estar consertando, repondo, ajustando. E eu acho que o passo que se dá da gestão pública para fazer isso, eu acho que é um pouco lento e precisa ser um pouco repensado, né? Será que vale a pena mesmo a gente estar criando esse monte de espaço tecnológico? É importante, mas a gente está disposto a criar uma política de manutenção firme. Porque senão na perda porque senão grande, né? Não, porque senão você começa a perder, aí você quebra quebra outro, quando você vai ver tem uma sala fechada, a outra não tá, uma coisa interessante, uma tecnologia inovadora. Eu sou maravilhado com essas tecnologias, eu pesquiso tecnologia, né? Sou vanguardista nesse sentido, mas também eu acho que... É com responsabilidade, né? Você tem que ter a responsabilidade e, assim, o cuidado, né? Porque, por exemplo, nas nossas exposições é inadmissível a gente quebrar uma coisa e a gente não correr para consertar. Por quê? Porque todos os dias vai um visitante diferente, né? Se todo dia fosse só eu lá, eu ia dizer assim, não, eu já vi isso, tá tranquilo. Mas não, eu falo lá no trabalho que todos os dias tem que ser igual.
né? Todo dia essa TV tem que estar ligada, esse microfone tem que funcionar, aquela câmera tem que funcionar, esse computador tem que estar ligado. Por quê? Porque amanhã vem uma outra pessoa assistir, você vai estar com isso aqui quebrado, É, a entendeu? experiência não vai ser igual e igualitária para todos, né? Para todo mundo. Então ela tem que ser igualitária. Então todo dia tem que ser. E assim, quando é ferramenta pública, eu acho que eles precisam, eu não sei como é que tá, como é aqui em São Paulo a gestão disso, mas eu acho que deve ser meio que igual, né? Eu acho que às vezes você vê também uma pouca preocupação na formação de um profissional para estar qualificado para aquela área, um investimento nele, né? Eu tive muita sorte, graças a Deus, de as pessoas que eu trabalho me dão muitas oportunidades de eu fazer minhas coisas e ter um espaço para eu fazer, me capacitar mais, né? Mesmo tendo que ir no trabalho. Então eu consigo estudar, consigo pesquisar, a empresa consegue me levar para algum lugar para ver alguma coisa. E assim a gente vai se especializando, se profissionalizando, né? Então eu acho que para funcionar bem essa questão dessas manutenções, eu acho que também tem que ter o interesse de lá de pegar esses profissionais, formar, fazer com que eles aprendam não só a parte teórica ali, né, para compor tudo que dá problema substitui, tudo é substituível, né? Mas também as Tem um coisas custo. tem um custo, mas eu acho que o profissional que está lá dentro, ele também tem que ser uma ferramenta motivada a resolver o problema, nem que seja para dar um jeito momentâneo e depois correr atrás. Claro, com o recurso devido na mão, né? Claro. Você considera de que maneira a tecnologia pode ajudar ou prejudicar a preservação de obras de arte, especialmente nos patrimônios tombados? Ó, então, em patrimônios tombados, eu acho que assim, quando a gente tem uma obra que ela é muito cara, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem específico, que é o Espaço Caribé de Artes. Porque o Espaço Pierre Verger tem as fotografias do Verger, mas são fotos que já foram digitalizadas, né? No caso do Caribé, o Caribé tem obras de arte, né? São quadros do Caribé que valem fortunas, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu colocar um aparato, e assim, o seguro para isso é muito caro. Então, assim, você consegue preservar da seguinte maneira: como é que você faz uma exposição em Salvador, uma área de litoral, uma área de insalubre para uma obra artística, Umidade, né? que precisa estar lá blindada dentro de uma sala, com luz controlada, com refrigeração e tudo isso, e você abarcar um público? Sendo que isso não tem um retorno financeiro, porque não tem. Assim, a cultura, ela não traz, isso aí porque assim, existe o business e existe a coisa cultural, né? Uma coisa está ligada à outra. No caso, eu trabalho com business, né? É cultural? É. Mas é Mas centrado em ter um retorno econômico. um retorno econômico. Tem um investimento econômico para um retorno econômico. O cultural, não. O cultural é o MASP, né? É o Itaú Cultural, Farol Santander. Esses espaços culturais, eles não estão visando se o público vai lá e você vai comprar o ingresso para sustentar, porque não sustenta, né? Nem o Louvre se sustenta com visitação. Porque imagina, só o seguro de uma obra de arte no Louvre, um seguro de uma obra do Caribé, uma Tarsila do Amaral, para você manter um seguro disso num lugar grande e seguro, você precisa ter um recurso, né? Então eu acho que resguarda desse jeito, né? A gente consegue entregar esse conteúdo, mesmo que depois você faça uma exposição rápida e depois você remove essas obras e guarde de uma forma segura, você acaba prolongando a vida dela, né? Sim. Seja de um busto, seja de qualquer obra, né? Qualquer obra de arte que tenha que ficar submetida a um espaço público, um espaço privado, e ela pode sofrer um desgaste, um vandalismo, né? Eu acho que você consegue entregar um pouco dela com essas ferramentas tecnológicas, né? A gente fez isso no Caribé, fez isso na casa do Jorge Amado, né? A gente conseguiu fazer bastante isso. É outro contexto, porque assim, é obra literária, né? Você consegue ter obras do Jorge Amado lá, livros que você pode acessar, mas assim, são coisas que você reproduz, né? Mas no caso de uma obra de arte, que é uma peça arqueológica que seja muito cara para um museu, a gente não coloca ele em condições adequadas, que é uma coisa muito cara, você consegue entregar isso, um 3D daquilo, muito bem elaborado, muito bonito, e manter aquilo ali resguardado, longe até de roubo, né, de furto, como ocorreu ano passado lá com o Calazans, né, que
roubaram um caminhão de obras dele lá em Salvador, porque ele teve a exposição e depois uma pessoa foi lá e roubou, né? Então, assim, tá sujeito a isso, né? Um furto, uma coisa. Então, você com essas ferramentas, você consegue, claro, uma coisa muito bem elaborada e entregar um produto de qualidade para o público ver realmente como era aquilo ali. Quando eu falei de prejudicar, porque, bom, não falando de obra de arte, tipo pintura, Sim. mas na área audiovisual, às vezes a tecnologia pode prejudicar isso, Ah, porque a sim. produção de filmes e vídeos que vão para o streaming, por exemplo, os direitos autorais vão para o streaming. Sim. E se elas não têm visibilidade, depois se perde. Ah, sim. Aí É. podemos ver que a tecnologia não atua de Ah, uma sim. maneira positiva para resguardar vídeos que, depois de um tempo, simplesmente sumem, né? É por isso que aí agora tem essas plataformas de streaming, né? O YouTube agora você já faz, você já consegue subir um conteúdo. Mas assim, para essa parte de audiovisual, eu acho que não saberia muito dialogar sobre essa questão desses prejuízos, né? Porque a minha área como é muito mais voltada para museu, mas eu acho que eu consigo dar uma colaboração no sentido de que no caso eu acho que eu vejo mais a tecnologia no sentido de prejuízo para o audiovisual, para essa parte de artística, mais para a área de fotografia, como você falou, essa parte de criação de conteúdo, mas com essas novas ferramentas que surgem e que possibilitam esses cópias, né? Eu acho que para audiovisual, fotografia, eu acho que a tecnologia ela vem para você difundir, mas ela também vem para você entregar de mãos beijadas um conteúdo rico seu para uma pessoa tirar um proveito muito maior, né? E também o que permite a tecnologia de uma maneira positiva é o alcance global, que É, justamente eu é. iria perguntar para você. Como que você vê o futuro das exposições na arte em termos de acessibilidade e alcance global? A tecnologia permite que nossos filmes possam chegar Ah, sim. a todo Ah, sim. mundo. Você consegue levar um produto seu para o mundo inteiro hoje, né? Antigamente, para você fazer isso, ou você tinha um canal De muito distribuição. forte de distribuição, voltado para uma mídia dessa global, né? Que é onde todo mundo queria estar. Hoje não, hoje se você, assim, eu estava conversando com um amigo meu essa semana, sabe esse esse rapaz que ele cria conteúdo vestido com a roupa de morte? Você nunca viu? Ele fala, mostradinho, não sei o quê. Eu vi o conteúdo dele, ele só tinha 15 mil seguidores. Cara, esse vídeo é bobo. Ele montado numa moto com uma Tem foice. vários vídeos que viralizam e são bons. Não, essa bobeira, né? Então, assim, o cara hoje tá com quase 1,5 milhão, né? Em menos de 2 meses. Faz pouco está essa que manda beijinhos para fazer É, coração. não, eu acho que para esse tipo de conteúdo, a viralização, o algoritmo prefere, né? É. O vídeo polêmico, o vídeo lúdico, a besteira que vai e cresce ali. E eu acho que prejudica no sentido do pessoal É, que cria um produto mais sério. você se esmera em criar um conteúdo, sabe, com bastante peso, sei lá, É, conteúdo mesmo. por exemplo, E você é vem um. É, qualquer outra produção e ganha mais visibilidade que claro, você, não né? desmerecendo também o esforço do cara lá, mas assim, por exemplo, você é um fotógrafo que você vai lá investir numa baita de uma câmera que custa 30 mil reais, com a lente custa 20 mil reais, cria um estúdio muito bacana, faz um produto rico, se preocupa, estuda a luz, perspectiva e tudo mais. E quando você vai ver, às vezes na internet bomba uma foto de um celular, É, né? E assim, estou dizendo que tudo que você produz ele tem que bombar, né? Mas eu acho que o apreço à arte nesse sentido tem um pouco desvalorizado, é é. verdade. E desvalorizar assim, tudo tá na internet, né? Tudo tá sujeito ao algoritmo pegar e dizer assim, não, é isso aqui. Isso vai. Quando falar da sua exposição que você montou no Stranger Things The Experience, quais foram os aspectos tecnológicos que são mais inovadores na exposição? Ai, essa daí veio coisa tecnológica, viu? Eles trouxeram uma tecnologia que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma tecnologia que ela integra, né? Tudo que você tem aqui, que você pode pôr numa rede, aquela câmera, essa televisão, seu tablet, tem um modelo de tecnologia com alguns hardwares que você consegue englobar tudo isso dentro de uma dinâmica, né? Pega luz cênica,
ele pega a sonorização, a abertura de porta automática, gerador, bombas de vácuo, e assim, ele transforma tudo numa coisa que você consegue disparar a partir de uma sala, né? Então, assim, o Stranger Things, ele é o laboratório, ele é Hawking ali, né? E tá passando os experimentos. Você conheceu lá a Eleven, né? A Eleven precisa de ajuda e quem vai ajudar a Eleven são vocês que vão assistir a exposição. Então, vocês têm poderes que vocês vão Nossa, descobrir lá na que hora. legal. Tem efeitos especiais, assim, eu nunca tinha trabalhado nisso, né? Eu acho que isso responde até o futuro, né, dessas exposições, né? Porque, assim, a gente está acostumado com aquela exposição, que assim, a gente fala exposição do Stranger Things. Só que ela não é exposição, né? Ela é um escape, né? Você entra lá com o objetivo de sair, Da de, realidade. de ajudar a Eleven a destruir o Vecna. Tem os Demogorgon lá que você tem que matar. E tem atores Você contracenando. assistiu a série? Assisti toda. Claro, tá trabalhando Eu aí, já tinha que tinha assistido assistir. e assisti Aí eu novamente, tinha né? assistido. Porque assim, você tem atores lá dentro, a gente contratou uma equipe de atores, que são os cientistas que estão lá dentro. Tem lá o Brenner, que é o chefe do laboratório, né? Que ele aparece em vídeo. Mas tem atores de verdade lá, que tá contracenando com você, pedindo para você fazer coisas. Aí tem um painel de LED, assim, que é uma coisa que, assim, de tecnologia de visual, eu nunca tinha visto, que é uma coisa que foi fabricada, acho que em Israel, que não só o conteúdo é gerado em 3D, mas o painel de LED é fabricado para ser 3D também. Então sabe o 3D do cinema? Sim. Ele é muito melhor do que aquilo. Assim, as coisas elas se aproximam a ponto das pessoas caírem. Uau. Quando os Demogorgon vão pra cima da Eleven, que ela solta. A pessoa vai pra trás O mesmo. pessoal vai pra trás, não, as pessoas caem, as pessoas gritam e as pessoas se protegem das coisas. Você bota o óculos lá, né, na hora. Vocês vão entender indo lá direitinho. Mas, assim, essas tecnologias, elas foram bem, assim, até hoje eu tô fazendo um curso dessa aplicação, né? Uau. Que é o QSIS, né? Que é o integrador de tecnologia, né? Tudo que entra na rede, ele pega e transforma em algo que você queira. Ele te dá as entradas, te dá as saídas. Nunca tinha visto isso na minha vida. E assim, ele já veio montado. Uma pena, porque eu queria... Saber como que era, como você Então, o desmembra. que é que eu estou fazendo? Estou fazendo um curso disso, porque tem vários níveis, para entender como é que funciona essa ferramenta e se der um problema, como é que a gente consegue, né, ali dentro. Mas tem um suporte remoto, que essa exposição ela vem de fora, tem um suporte de fora. Os gringos vieram montar ela com a gente, né? Um pessoal do Canadá, pessoal dos Estados Unidos, montaram com a gente e a gente acabou... E nós somos responsáveis por ela. A gente toma conta e deixa tudo Grande impecável. responsabilidade. Porque a gente não conhecia o sistema, né? A gente só recebeu o filho e diz assim, ó, queria ir. E a gente fica aí 4 meses com ela até ver se vai montar em outro lugar, né? Mas assim, foi um negócio meio desafiador e assim, fiquei meio assim, rapaz, se der um problema nisso, e agora? Como é que a gente faz? Nunca nem ouvi falar. Então a gente teve que ir, né, estudando, entendendo e resolvendo os problemas meio que tateando, né? Dava um problema aqui, o que é isso? Anota, guarda. Outro problema, e todo dia é um problema diferente, a gente nunca tem um padrão Mas você de tem problema. um suporte de ajuda. No caso que você Nunca tem precisamos, porque a gente sempre conseguiu resolver dentro de um... Porque assim, como a gente sabe luz, sabe som, sabe vídeo, né? Tem painel de LED, tudo que a gente está familiarizado. O que é diferente é o software que executa isso, é uma coisa nova, né? Então, se der um problema muito grande, a gente vai ter que recorrer para o suporte, porque a gente não conhece. Eu acho que aqui no Brasil eu não consegui achar nada ainda em português, para você ter uma ideia. Existe esse sistema, existe os hardwares, mas não existe suporte brasileiro. Não tem nada em português explicando como é que funciona. Entendeu? Isso é um desafio para a gente e para a gente aprender isso, né? Claro. Quais são as tendências emergentes em tecnologia para exposições que você acha que terão o maior impacto nos próximos anos? Então, eu acho que essa proposta do Stranger Things, eu acho que é uma proposta que ela vem, né, porque ela vai misturar teatro, ela vai misturar, vai misturar cinema, porque assim, tem um ator, você tem que assistir a coisa, porque como é uma exposição de fã, Ah, fiquei curioso. Primeiro eu vou dar uma olhada, uma assistida de novo na última temporada que eu não assisti. é uma E exposição vou de lá. fã. Então assim, você vai lá na Netflix, assiste, e depois você vai vivenciar isso num laboratório. Então eu acho que isso é uma tendência, né, porque
todo mundo quer sentir um pouco a impressão do que é ser a Max, do que é ser do que é ser a Eleven, o Demon Goggle é um negócio assim, o conteúdo criado assim, é muito interessante, porque é muito realista, você sente a presença ali. É uma nova proposta de imersão. Porque assim, né, ver a imersão, todo mundo já viu, projeção, projeção, projeção. Eu acho que agora as sensibilidades são outras, né? Então, assim, o pessoal quer interagir, o pessoal quer conversar, o pessoal quer ver, né? Quer sentir presença, né? Não só querer ver vídeo aparecendo ali. Eu acho que as pessoas abraçaram bastante, gostaram muito dessa nova proposta. Eu acho que isso é uma proposta mais do futuro. E, para além disso, eu ainda acho que essas novas tecnologias, né, com inteligência artificial, que a gente não tem a inteligência artificial aplicada dentro da exposição ainda. Mas, assim, já tem muitas ferramentas, por exemplo, a gente já usa isso lá, nessa Stranger Things, que é só para capturar o rosto da pessoa, que é o Touch Designer, que é um software de interação, né? A gente tem isso, mas para uma coisa muito específica. Agora, eu acho que para o futuro, assim, é uma especulação minha, né? Especulação minha. Como a gente está sempre na frente de uma tela, de um celular, você vê, os aplicativos de reconhecimento facial, eles já são muito eficientes, né? Você destravar o seu rosto. Quando eu mudei de Android para iPhone, né? É impressionante como, assim, até no escuro. É verdade. Só aquela luzinha. Às vezes eu acho, será que funciona mesmo? Não, Mas você tenta... até aquela luzinha Dá. ali, quando você desbloqueia, ele desbloqueia. Então, assim, seu rosto já está capturado ali, né? Já faz parte de uma memória que já está salva num banco de dados. Sim. Por isso que é rápido. Se ele tivesse te reconhecido a primeira vez, talvez ele não fosse tão eficiente, mas já existe ali. Ele já sabe seus padrões de rosto, de tudo, né? Então, o que é essa coisa, né? A inteligência artificial já pegou isso, já criou o padrão. Eu acho que, acho, né, especulação, que num futuro, você em casa, de repente já tem lá exposição para sentimentos, né? Eu fico divagando tecnologias, né? Pode ser que... Então, assim, você olhar no seu celular e dizer assim, não, eu vou entrar no site, vou me cadastrar e vou colocar minhas expressões. Minha raiva, minha tristeza. E quando você entrar, você é o personagem que quando der o primeiro passo dentro da exposição, essa tecnologia vai pegar o seu rosto e dizer assim, ó, ele não entrou bem, então ele deve estar com um sentimento. Então, vamos criar... Algo para ajudar, elevar. Entendeu? Nossa, que Vamos legal. criar um sentimento de melhoria para ele aqui. Ou vamos Uma criar... experiência mais personalizada, né? Tá entendendo? Então você olha para a coisa, dá um sorriso, e ele fala assim, um sorriso, o que é que assim, se você pega a inteligência artificial hoje, né, um aplicativo de criar vídeo, de criar áudio, de criar vídeo, imagens, você consegue transformar coisas que se desdobram em coisas, né? Por exemplo, se perguntar para o ChatGPT, cria uma história acerca de eu sou uma pessoa assim, 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 assim. Cria uma história de uma pessoa com essa perspectiva, essa personalidade. Ele vai te entregar uma coisa assim. Eu não considero surreal e magnífica porque ele tem um banco de dados gigantesco, alimentado o tempo inteiro, para ele gerar aquilo. Mas, assim, é interessante. Então, assim, criar um vídeo disso, que você vai ver se projetando todas as vezes que você for numa tela e você parar na frente de um tablet e olhar, ele vai dizer, esse é o Lucas. E continuar a história. E Que criar legal. uma história em tempo real. Assim, eu tô dando até uma ideia para alguém capturar isso e criar. Escuta para fazer um negócio futuro. Mas assim, eu acho que no futuro algo desse tamanho pode ser que exista. E assim vai ser bem legal, né? Mas assim, eu acho que também vai trazer um pouquinho de problema, né? Que já traz, eu acho que a inteligência artificial já traz. A gente tá com... todo mundo está com alguma perspectiva e com um medinho do como a gente vai conseguir se adaptar às novas tecnologias. Eu acho que designers, fotógrafos, editores de After Effects, essas pessoas, eu acho que já deve existir alguma ferramenta de controle um pouco, porque assim, a inteligência artificial ela não cria nada. Uma boca aberta desse tamanho, entrando, consumindo tudo que tem na internet, de vídeo, de imagem, de tudo. Para finalizar, primeiro te agradecendo por estar aqui. Que conselho você daria para o profissional ou estudante que deseja seguir a carreira de interação entre arte e tecnologia? Rapaz, o conselho que eu dou, inclusive, eu hoje estava até conversando com um amigo lá do trabalho, né?
Que assim, quando a gente se propõe, né, a entrar nesse mercado para fazer o que eu faço, né? Porque assim, eu sou um produtor técnico, né? Eu me profissionalizei, fiz um curso superior para entender dos recursos humanos. Claro, ninguém é obrigado a fazer essa parte, mas se você quer entrar nesse meio para fazer essas coisas acontecerem, acho que você precisa, uma vez inserido, se dedicar a entender os cenários nas áreas que a gente atua, né? É como eu expliquei lá no início. Sim. Eu sei um pouco de elétrica, eu sei um pouco de hidráulica, eu sei de produção, de planilha, eu sei de informática, assim, é a área que eu mais pendo, né? Porque eu pesquiso muito, eu ponho em prática, eu monto, desmonto, montei e desmontei equipamentos. Então, assim, pegar uma área e se profissionalizar, ser bom, dizer assim, eu sou bom nisso. E depois você vai aprender as micro-áreas das exposições. Porque você é sempre suporte, né? Nós somos sempre suporte, produtores técnicos. Então, assim, a gente vai ser essencial em todos os pontos que a gente tiver de problema. Porque, assim, depois que está tudo pronto, alguém tem que tomar conta, né? Sim. Então, assim, tomar conta exige que você consiga ser versátil dentro da... Não estou dizendo que você vem da sua mão de obra de uma forma... fazer tudo para ganhar a mesma coisa. Não é isso, né? Mas eu acho que você consegue crescer profissionalmente ofertando várias expertises. Eu sempre fiz isso e não sei se eu dei sorte ou o que foi que aconteceu. Mas eu nunca consegui ficar assim. Eu falo com o pessoal, nunca trabalhei de carteira assinada. Mas, por quê? Porque eu sempre consegui estar nesses eventos, sabe, inserido. Por quê? Porque o pessoal sempre dizia assim, chama o Lucas para fazer ali porque consegue dinamizar as áreas, né? Por exemplo, se eu estou montando um cenário, mas o colega que é produtor técnico, que vai montar o box, ele está atrasado. Você Eu, pode estar capacitado para poder dar um eu dou um suporte aí. suporte. Mas o pessoal da informática ali está com dificuldade num computador que está assim. Eu vou lá, por exemplo, tivemos um problema recentemente do Stranger Things, foi isso, um computador não ligava, um servidor que não tem aqui no Brasil igual para substituir. Então fui lá, desmontei a máquina, abri, vi o que precisava. Mas ao mesmo tempo deu um problema lá na luz, a gente vai lá, mexe na mesa, entendeu? Claro, como eu falei, você não tem Que que era ser, você não tudólogo, tem que que ser o você tu, me você ensinou a não tem, falar. você não tem que ser tudólogo, porque você não vai ser bom em Tudólogo. tudo. Mas assim, dentro de uma perspectiva, se a gente trabalha com evento, né, com as eventualidades. Então assim, nesse sentido, a gente tem que, né, tá sempre correndo nas áreas para poder ser o suporte e resolver, porque assim não vai parar, como diz, né? O show não pode parar. Não pode, Então é a verdade. gente tem que estar ali sendo suporte para tudo. E então acho que o conselho que eu dou maior, né, com os meus colegas de trabalho, eu falo assim, você não é do vídeo, mas você pode aprender o vídeo, você pode aprender aquilo, porque numa hora dessa você é uma pessoa essencial. Eu sempre gostei de ser uma pessoa essencial no que eu estou fazendo. Por quê? Porque na hora que o negócio tá ruim, o essencial fica, né? É verdade. Não é? Então, Tá assim, eu sempre dei certíssimo. sorte. Na hora que alguém cair e falar assim, olha, o negócio tá meio ruim aqui, não tira ele não, porque ele consegue fazer tudo. Se tirar o vídeo, ele sabe fazer. Se tirar o cara ele vai conseguir dar um jeito, né? Então, assim, o conselho que eu dou tente ser essencial no que você tá fazendo, claro, né? Se você tá vendo que tá sendo explorado, também você tem que botar um pouco as cartas na mesa e entender qual é o contexto ali. Eu sempre naveguei bem nesse mar, né? Então, o conselho que eu dou de quem se aventura nisso, que não consegue bancar, quem quer ficar CLT, eu assim não tenho nenhum tipo de crítica, acho que tem gente que não sabe fazer isso que a gente faz, né? Quem é freelancer, não consegue ter esse poder de se bancar na sua profissão, eu acho que tem que ficar numa coisa que é ali que se garante. Eu sempre me garanti no meu trabalho, então eu sempre procurei estar nesses mercados, né? E aconselhando meus colegas de trabalho ali. Eu falei assim, ficar todo dia no evento, vendo o celular, né, que agora tem isso, jogando o jogo, tentando ficar rico com joguinhos bobos, isso é sonho. Então, assim, senta pega esse telefone, utiliza como uma ferramenta que te dê uma capacitação, mesmo que rasa, mas você tem uma infinidade de equipamentos dentro de uma área de trabalho que você pode se desenvolver, se capacitar
E tem a gente que sabe fazer as coisas e vai explicando e você vai crescendo profissionalmente. Eu sempre procurei aprender ao redor de quem, seja com o senhorzinho ali da manutenção básica, tá serrando um tubo, quebrou um tubo. Pô, e como é que fez isso aqui? O que é hidráulica? Aí eu já vou desmembrando, já vou para a internet, já aprendo como é um sistema hidráulico, como é que funciona. A bomba parou, e agora? Vai ficar sem a bomba? Vai esperar o cara vir daqui a 1 hora, 2 horas, vai encerrar, vai fechar o banheiro, porque vai dar esse problema. Então, bora, galera. Pega o tubo, vamos aprender agora esse negócio aqui. E assim a gente vai aprendendo, sabe? Porque é o mercado da gente, né? Claro que tem que ter um profissional para cada área, e a gente tem, mas assim, 1 hora não pode ter. E na hora que não tiver, faz como, né? Então, Já venha, Lucas. Me chama. Me chama. Mas assim, isso é uma verdade no trabalho, né? Ah, já pedi a fulano ou a Beltrano. Eu falei, mas não me pediu, né? Verdade. Obrigado, Vamos Lucas. lá. Eu que Muito agradeço. obrigado Eu por que seu agradeço. tempo e por compartilhar esse bate-papo com você. Imagina, eu que agradeço. Foi maravilhoso. E então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do YouTube. Um beijo.